pode deixar. Não, não vou esquecer não. Tá tranquilo, tá suave. Tá, pode deixar. Tá, fica com Deus. Tchau. Ai, pastora. Caraca. Na igreja, no horário. Poxa, depois que eu comecei a ir pra igreja, meu namorado terminou comigo. Minha chefe só vive no meu pé. Não, falei, não, esse negócio de ir na igreja não é pra mim não. Não, isso não é pra mim não. Tá, mas ela não tá muito errada não, né? A gente tem que orar e ler a palavra. Então, né? Vamos orar e ler a palavra. Salmo 119, Senhor. Não é possível. O Senhor não vai falar comigo no Salmo 119, não é possível. Senhor, por favor, Senhor, fala comigo. Jesus chorou. É isso. Essa é a palavra. Senhor, eu quero te orar, Senhor. Assim como a pastora mandou. Senhor, entra na minha casa. Senhor, entra na minha vida. Senhor, fica comigo, Senhor Jesus. Por aonde que eu for, o Senhor vá comigo. Assim eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Quem é você? Jesus? Jesus? Mas Jesus, o que está fazendo aqui? Ah, é. Eu orei. Convidei Jesus para minha casa. Jesus, vamos. Mas assim, vai ficar aqui muito tempo. Vamos, já sei, Jesus, ó, o senhor não repara muita bagunça na minha casa, não? Tá, mas vamos, já sei, vamos ler revista, vamos ver revista, Jesus, assim. Não, Jesus, esse aqui é... Ah, Jesus, sabe o que é? Coisa de menina, maquiagem, batom. Tu acha que isso aqui ia ser fofoca? Não, Jesus, ó. Minha cara de quem faz fofoca. Não, Jesus, não. Jesus. Já sei. Vamos ouvir música, um louvor. Não, Jesus, palavra não, Jesus. Eu falei, Jesus, tu já conhece a palavra, nem quer ler a palavra. Não precisa. Tá, tem um tempo que eu não leio a palavra, mas Jesus, eu não precisava. Eu já conheço tudo que está escrito aqui. De coisa, Tiago. Ah, e depois a culpa é minha. Ah, Jesus, desculpa, mas assim... Vamos ouvir música, né? Eu acho que ouvir música, assim, né? Deixa eu colocar aqui, Jesus. Deixa eu ajustar aqui. Jesus, espera aí que eu vou ligar aqui no seu celular. Jesus, e travou. Tira, Jesus, tira. Não, peraí, tira. O celular travou, Jesus. Sabe o que é? Meu irmão pegou meu celular e meu irmão do mundo, sabe? Assim, ficou ouvindo umas músicas. Ai, Jesus, desculpa. Foi uma música muito pesada. Ai, Jesus.
Thaís ligando. Ah, Thaís vai me salvar, como sempre. Alô? Oi, Thaís. Tudo bem? Tô em casa, sim. Quê? Tiaguinho, quer me ver? Mentira! Falou que tem chance da gente ficar? Claro, dá sim. Ele tá onde? Vocês estão onde? Me fala. Na pracinha? Vou, claro. Olha, segura o Tiaguinho aí. 10 minutos eu tô chegando, tá? Eu só tenho que resolver um problema. Mas tá aí, já tô chegando, tá? Não vou demorar não. Segura o Tiaguinho, não deixa ele fugir não. Não tem como ficar com um menino desse agora. Não deixa ele escapar não, tá? Então tá, tô chegando. Beijo, tchau. Sabe o que é, Jesus? É o seguinte. Eu tenho um amigo, Tiaguinho. Ele sofreu um acidente de carro. Não, de moto. De moto, que moto é mais perigoso, né? E aí ele tá muito mal no hospital, Jesus. E aí eu vou ter que ir lá, né? Vou ter que orar pelo Tiaguinho. Aí tu faz o seguinte, ó, minha casa é sua casa, tá? Tu pode ficar à vontade, tá? E eu vou lá e já volto, tá? Espera aqui rapidinho que eu já tô voltando, tá, Jesus? Tiaguinho desceu hoje. Não, Jesus. Tu não entendeu. Vem cá, deixa eu te explicar. É pra tu ficar aqui, tá, Jesus? Eu vou rapidinho, mas eu já volto. Não vou demorar, eu vou só orar, entendeu? Aí tu fica aqui. Jesus, olha só. Jesus tá me tirando do sério. Jesus, tu tem dignidade pra esperar, Jesus. Poxa, os meus amigos não podem esperar, o pessoal tá precisando de mim. Poxa, assim não dá. Tu tem que ficar aqui, não dá pra tu ir comigo. Eu vou chegar lá e vou apresentar esse aqui é Jesus e meus amigos. Não tem como. Tu tem que ficar aqui. Ah, que coisa, ele tá falando toda hora. Parece que Jesus me escuta. Jesus, eu já te pedi pra tu ficar aqui. Não sai daqui, tá? Eu não vou falar de novo com você. Alguns riam, alguns acharam engraçado, alguns acharam rude a minha maneira de falar com Jesus. Mas muitas das vezes é assim que a gente faz com Ele. Muitas das vezes a gente simplesmente deixa de estar aqui, na casa do Senhor. Muitas das vezes, nos mínimos detalhes, a gente fala: Senhor, entra na minha casa, entra na minha vida. Quantas vezes a gente cantou esse louvor? Mas quando o Senhor entra, o que a gente faz? A gente arruma um monte de desculpa para o nosso Senhor. Irmãos, que nessa noite nós possamos sair daqui com essa mentalidade de que o Senhor, Ele está com cada um de nós, a cada minuto do nosso dia, a cada momento da nossa vida. Que nós não possamos fazer isso com Ele. Porque infelizmente nós temos feito isso com o nosso Senhor. Nós temos crucificado Ele todos os dias, todas as vezes que nós negamos a Ele. Seja numa leitura, seja num tipo de música, seja num ambiente que a gente vai que a gente não deveria ter ido. E eu queria deixar essa palavra para a igreja hoje. Que os irmãos possam lembrar a cada minuto do seu dia que o Senhor está convosco. E assim nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia, primeiro livro de Samuel. Todo mundo já achou que era João, né? Eita glória! O João saiu de João. Saiu de João, é segundo Samuel, não é nem primeiro.
7 anos da DMV. Não tive que sair de João. 2 Samuel capítulo 5. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Repete comigo. Em Hebron reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. Hoje eu quero falar sobre o rei Davi. O rei Davi é um dos personagens mais conhecidos da história. O rei Davi é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia, da história de Israel, da história secular. O rei Davi é conhecido por todos. A história dele encanta milhares de pessoas. A pessoa se converte e a primeira oportunidade que ela tem de pregar, ela geralmente prega sobre Davi. É uma história linda, uma história fascinante, é uma história que causa impacto na vida de muita gente. E quando olhamos para Davi, nós vemos aquele menino, aquele jovem escolhido por Deus, que matou o leão, que matou o urso, mas muitas das vezes nós não pensamos nas cicatrizes que talvez essa batalha, essa guerra possa ter causado. Talvez no momento em que Davi foi lutar com o urso e o leão, que ele fala que rasga o bicho pela boca, talvez ele possa mostrar, olha o meu braço, olha como é que está arranhado, olha essa cicatriz, olha os machucados, olha as marcas que eu carrego no corpo, devido àquela grande luta que eu tive com o urso, aquela luta que eu tive com o leão. Talvez Davi ele possa dizer e mostrar grandes marcas de um chamado. Porque o que fez com que Davi alcançasse tudo aquilo que Deus tinha para ele é porque Deus olhou e falou assim: é um menino, mas ele não é normal. É um menino, mas ele é guerreiro. É um menino, mas ele tem um coração disponível. É um menino, mas para defender as poucas ovelhas que o seu pai tem, ele dá a sua vida, ele entrega o seu melhor. E aí eu consigo entender que Davi foi ungido em 3 esferas antes de alcançar tudo aquilo que Deus tinha para ele. Em primeiro lugar, em Samuel capítulo 16, eu entendo que Davi foi ungido em uma unção profética. Davi, ele estava praticamente esquecido no meio das ovelhas malhadas. Só que por mais que você pense, eu estou esquecido, ninguém lembra de mim, as pessoas não entendem o meu chamado, as pessoas não entendem o meu ministério, as pessoas não veem as batalhas, as guerras que eu tenho dia após dia, ninguém olha para mim, o meu pastor nunca me viu, o meu líder nunca me percebeu, os meus pais deram uma mínima para mim. Talvez você esteja pensando, quem sou eu? Aonde eu vou chegar? Porque ninguém lembra de mim, ninguém olha para mim. Só que um determinado dia Deus olha para o profeta Samuel e fala assim: ei Samuel, vá até a casa de Jessé, porque na casa daquele homem eu tenho um escolhido. E hoje Deus está olhando para você e falando assim: ei, eu escolhi você para estar aqui nessa noite. Eu escolhi você para dizer que eu ainda tenho um plano, eu ainda tenho um projeto. Por mais que você pareça estar esquecido, por mais que pareça que as pessoas não lembram do teu chamado, do teu ministério, por mais que as pessoas tenham esquecido de quem você é, ou por mais que até mesmo você tenha esquecido de quem você é e de que, para que Deus te chamou, e está lá encolhido, escondido, pensando: o meu lugar é aqui, no meio das ovelhas, escondido. O meu lugar é aqui, paralisado. O meu lugar é esquecido porque ninguém lembra de mim. Davi estava lá, mas Deus olha para aquele homem e fala assim: ei, eu tenho um ungido lá. E você conhece muito bem a história. Samuel, ao chegar na casa de Jessé, a primeira coisa que ele vê é aquele homem alto, bonito, forte. E ele já, opa, certamente é
realmente é esse, ele tem cara de guerreiro. Ele é mais bonito, ele é mais forte. Ele tem um porte físico legal de um rei. Ele tem um porte físico de alguém que enfrentaria uma grande batalha. Só que Deus olha para ele: ei, Samuel, não atente para os teus olhos. Não veja como apenas os teus olhos veem, mas olhe como o meu coração vê. Olhe o que eu tenho aqui nessa casa. Não é esse cara. Não é esse que, por muitas das vezes, ele tem status, ele tem fama. Por muitas das vezes, ele parece que foi o mais conhecido da cidade. Mas muitas das vezes, por mais que você não tenha status, por mais que você não tenha fama, por mais que as pessoas nem lembrem de quem você é, se Deus te escolheu, você pode ter certeza que ninguém senta à mesa antes de você chegar. Ei, passa o primeiro filho, passa o segundo filho, passam os filhos de Jessé. E Samuel fala assim: ei, não está entre esses o que Deus escolheu. Você não tem mais algum filho aí? E Davi estava esquecido. Davi, aí, paz. Sabe que eu lembrei, mas esse daí tá lá tomando conta das ovelhas. Tá lá, mas esse aí nem importa muito. Talvez ele, esteja fedendo. Esse não vai ser o que Deus escolhe. Talvez ele tá lá suado, fedendo a ovelhas, perdido no meio do mato, correndo atrás de resgatar as poucas ovelhas que eu tenho. Mas Samuel olha para aquele homem e fala: ei, ninguém senta à mesa antes que ele chegue. Aleluia. E algumas pessoas vão dizer, alguns historiadores vão dizer que quando você lê o primeiro livro de Samuel, capítulo 16, você não consegue encontrar em que Samuel unge Davi. Todos nós sabemos, Samuel foi até a casa de Davi para ungir o rei. Samuel foi até a casa de Davi, na casa de Jessé, para ungir um dos filhos de Jessé como rei. Mas quando você lê o livro de Samuel, você vê que não é anunciado o que ele faz. Deus fala com ele, com Samuel: olha só, você vai até aquele lugar e diz: eu vim santificar. Chame Jessé e os seus filhos para irem santificar contigo, para sacrificar algo. Mas não se fala em que Davi seria ungido. Algumas pessoas dizem que o historiador Flávio Josefo vai dizer que Samuel chega até Davi e no ouvido dele diz: o Senhor te ungiu hoje como rei sobre todo Israel. Aquela unção que Davi estava recebendo, uma unção profética, ninguém sabia do que era. Sabe-se que Davi, ele é ungido no meio dos irmãos, ninguém entende o que está acontecendo, e apenas Davi sabia para onde Deus estava o guiando. Eu quero que você entenda o seguinte: muitas das vezes, Deus falou diretamente contigo. E aí você fala: mas eu tenho um chamado, mas eu fui chamado, escolhido para algo, e as pessoas dizem: mas logo você, com essa voz da cara rachada que cantar no louvor, mas logo você, que não tem coordenação nenhuma, quer tocar na bateria, logo você vai querer tocar um violão. Você não vai alcançar, você não vai chegar, você não vai conseguir. Talvez as pessoas olhem para você e menosprezem o teu chamado. E você falando: Deus me escolheu, Deus me chamou, e as pessoas: mas logo você. Eu quero que você atente para a voz de Deus na tua vida. Porque muitas das vezes o homem pode falhar com você. Por muitas das vezes o homem ele pode errar com você. Por muitas das vezes o homem pode não ver o que Deus está vendo sobre a tua vida. Mas a única coisa que você precisa entender e se manter focado, fitado os teus olhos em Cristo Jesus, o autor e consumador da tua fé. Ei, você precisa manter os teus olhos em Cristo, entendendo: ei, eu tenho um chamado, eu fui escolhido, eu tenho algo para fazer e eu preciso continuar essa grande obra. Não importa o que as pessoas digam, não importa se ninguém acredita, eu preciso me manter focado e continuar vivendo o propósito e a vontade de Deus na minha vida. Por mais que ninguém entenda, por mais que ninguém veja, você precisa continuar
Muitas das vezes Deus vai falar contigo no secreto. E ninguém vai entender. Ninguém vai entender. A primeira vez que Davi foi ungido, foi um ato profético para levantá-lo como um grande rei. Esta unção preparou para desafios que enfrentaria pela frente, até chegar definitivamente ao reinado que Deus tinha para ele. Esta unção preparou para desafios que enfrentaria pela frente, até chegar ao reinado que Deus tem para ele. Eu penso que Davi, ele, após receber essa unção, ele recebe uma ordem do Pai. E qual era a ordem do Pai para Davi? Vai até os teus irmãos que estão na guerra, entrega uma quentinha para eles, leva comida para os teus irmãos. Davi, ele vai até os seus irmãos, e Davi não era ninguém. Davi era apenas o entregador de quentinhas. Davi era apenas o marmiteiro. Davi era apenas um João ninguém. Mas eu quero que você entenda o seguinte: o que vai fazer a diferença na sua vida não é o cargo que te deram, mas quem você é. Davi chega diante do exército de Israel. E o exército de Israel está sendo confrontado por um gigante. O exército de Israel está trêmulo, está amedrontado porque está sendo completamente confrontado por um gigante que eles não têm capacidade de enfrentar. Davi era só um menino, mas esse menino ele podia mostrar as marcas. Esse menino podia mostrar as cicatrizes. Esse menino ele sabia quem era. É muito importante na sua vida, no seu chamado, no teu ministério, você saber quem você é. Por mais que as pessoas te deem o cargo de um marmiteiro, por mais que você seja ungido como a nossa irmã foi ungida, a tia da cantina, a tia da Kombi, a pessoa que acende a luz, apaga a luz, por mais que talvez ninguém te dê um cargo dentro da igreja, você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa entender qual foi o teu chamado, para que Deus te chamou. Porque Davi, ele ainda não tinha recebido cargo algum. Davi ainda não tinha ninguém falado para ele assim: ah, eu vi Samuel te ungir, todo mundo sabe que tu vai ser o futuro rei. Davi era só um cara conhecido como marmiteiro. Davi era só um menino desprezado. Davi era só o bastardo da família. Davi era só um sem pai, sem mãe. Davi era o cara que foi abandonado. Davi era o cara que as pessoas olhavam e falavam assim: esse é um menino rebelde. Eu não estou falando de Davi, eu estou falando de você. Eu estou falando que talvez você seja aquela pessoa que as pessoas estão menosprezando, porque você nasceu numa outra independência, porque você não tem pai, porque sua mãe te abandonou, agora você vive com os avós, porque alguma coisa aconteceu aí e te jogaram para fora de casa. Por mais que as pessoas menosprezem quem você é, você precisa entender: aquele que te chamou dentro do ventre da sua mãe, ele está aqui nessa noite dizendo: ei, não importa o que o mundo diga sobre você, não importa o que as pessoas falem a teu respeito, o importante é: eu tenho algo para a tua vida, eu tenho algo para a tua história, eu tenho algo poderoso para mudar dentro de você. Hoje, se você pegar essa palavra, não importa o que as pessoas pensem, não importa o que as pessoas digam, o importante é o que eu tenho para você. Davi era aquele menino que todo mundo olhou e desprezou. O que esse cara está fazendo no meio de um exército? E muitas das vezes você fala assim: eu quero me colocar lá no altar porque eu quero pregar, eu quero fazer, eu quero acontecer. E as pessoas olham: mas logo tu, um menino, logo tu, semi-analfabeto, logo você não vai chegar em lugar nenhum. Só que Davi tinha cicatrizes. Davi tinha marcas. E as cicatrizes, elas te deixam mais forte. As cicatrizes, elas te deixam com a pele mais forte. Você sabe disso. Quando já tiveram um corte, aí você vê aquela pele mais grossa. E por mais que as pessoas olhem e falem assim: é só um menino,
Davi estava dizendo assim, é só um gigante. Eu já derrubei um urso que deve ser o tamanho desse cara. Eu já peguei um leão que eu tenho certeza que derrubava ele. Muitas das vezes você passa por algumas situações na tua vida. Muitas das vezes você passa por tantas coisas e você fala assim, eu não entendi isso. Deus, por que comigo? Por que me machucaram tanto? Por que me menosprezaram tanto? Por que me pisaram tanto? E muitas das vezes Deus está falando assim, eu sei que você foi ferido. Não era a minha intenção, o homem é mau, o homem fez mal. Mas a verdade é, hoje você vai ser curado. Uma cicatriz vai nascer aí, para que você seja fortalecido nisso. E para que você possa curar alguém. Para que você saiba, entenda essa dor que você sentiu. E a dor que você sofreu vai servir para você um dia falar assim, eu superei isso, eu passei por isso, eu vivi essa situação. E agora eu irei ir com você até o fim. Eu vou te ajudar a superar também. Eu vou te ajudar a viver. Eu vou te ajudar a passar essa situação difícil que você tem enfrentado. Davi, ele sabia quem ele era. Por mais que o denominassem apenas o marmiteiro, por mais que olhassem para ele, não é ninguém. Davi, ele sabia as batalhas que ele tinha enfrentado lá atrás. E eu fico pensando que 7 anos de ministério, tantas pessoas tentaram contra, tantas pessoas profetizaram contra, tantas pessoas disseram que não vai acontecer, que não vai chegar. Mas aí eu estava lembrando de uma situação que aconteceu na escola. A borracha do garoto sumiu. A borracha do garoto sumiu. Aí roubaram minha borracha. Roubaram minha borracha. Tinha acabado de me converter. Aí roubaram minha borracha. Deve ter sido esse pretinho lá do Dependência. Porque esse pessoal do Dependência é tudo ladrão. Falei, meu irmão, eu já bati no aleijado. Tu, rapaz. Segurei, falei, mas agora eu tô uma nova vida, uma nova história. Respirei, baixei minha cabeça, fiquei na minha. Disse, não, roubaram minha borracha, só pode ter sido esse pretinho de Dependência. E eu quieto, falei, meu Deus, me ajuda a superar essa situação. Minha vontade era voar no pescoço do cidadão. Alguns anos atrás, o meu nome foi parar no Rio de Janeiro, numa outra cidade, que eu não vou falar qual, para você não saber qual é a situação. Mas, simplesmente, o meu nome foi espalhado. Assim. Por quê? Roubou a igreja, fez isso, fez aquilo, fez não sei o quê. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, vou reagir? Vou nada. Eu sei quem eu sou. Eu sei para que Deus me chamou. Eu sei para onde eu estou indo. Não, eu vou para o mundão e agora eu vou tocar o terror. Eu vou voltar para o crime, vou voltar a matar. Não, então um amigo falou que ele vai voltar a matar. E aí acontece não sei o que aí. Não, eu sei para que Deus me chamou. Muitas das vezes uma situação na escola te constrangeu, te humilhou e você suportou. Depois, uma situação um pouco maior vai chegar e vai tentar te humilhar e te constranger, mas você vai suportar também. Porque você vai criando cicatrizes, você vai criando marcas que as pessoas vão fazendo em você, mas você vai ficando mais forte. Vai ter um momento em que as pessoas vão tentar contra você, vão falar contra você, mas você vai estar fortalecido no Senhor e na força do poder dEle, fortalecido na palavra dEle, entendendo, Deus, é só mais um falando, é só mais um Sambalate Tobias tentando parar a obra que eu estou fazendo para o Senhor, é só mais um inimigo que se levanta, mas eu preciso continuar a grande obra que o Senhor tem para a minha vida. Muitas das vezes os inimigos eles vão se levantar contra você, eles vão tentar paralisar você, mas nada vai paralisar o que Deus tem sobre a tua vida. Nada vai paralisar a tua história, nada vai paralisar o teu chamado, nada vai paralisar aquilo que Deus disse um dia que ia fazer na tua vida. Davi, ele
segue o seu caminho e você vê que o próprio sogro se levanta contra ele. Né? Saul se levanta, tenta matar diversas vezes. Saul tenta diversas vezes contra a vida de Davi. E Davi, ele simplesmente não se levanta contra o líder de Israel. Ele não se levanta contra o rei. Nunca se levante contra um líder. Nunca se levante contra uma visão. Por mais que, mas está falando isso, está falando aquilo de mim, fizeram, aconteceram. Nunca se levante. Deixa falar. Deixa falar. Tantos pastores se levantaram para falar contra a nossa igreja. Para falar isso, para falar aquilo, para falar não sei o quê. Fizeram reunião. Deixa falar. Não se preocupa não. Nós temos uma visão, nós temos uma grande obra para fazer. Se a gente se dispersar, brigando com um, brigando com o outro, respondendo a piadinha no Facebook, piadinha não sei aonde, piadinha nos status, a gente perde o foco do que Deus tem para nós. Muitas das vezes as pessoas vão lá colocar piadinha nos status para você, bloqueia ela. Exclui o Facebook, exclui o Instagram. Esquece. Não fica debatendo, não fica batendo boca. Seja ela um grande líder ou ninguém. Que ela seja apenas ninguém para você. Que as mensagens de afronta dela não mexam com você. Você precisa entender. Não se levante contra ninguém. E o que se levantar contra você, deixa nas mãos do Senhor dos Exércitos. Aquele que nunca perdeu uma batalha. Só que você vê que Davi, uma dessas fugas dessas fugas de Saul, ele vai se esconder numa caverna chamada Caverna de Adulão. 1 Samuel capítulo 22, versos 1 e 2, diz assim: retirou-se dali e refugiou-se na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram para ali para ter com ele. E ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam, repete comigo, em aperto. E todo homem endividado. Vamos de novo. Em aperto. Em aperto. E todo homem endividado. E todos amargurados de espírito. Agora, essa é a parte mais bonita. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. A verdade é o seguinte: só tinha currículo ruim. Davi vai se esconder na caverna de Adulão e vem um monte de gente querendo trabalhar com ele. Mas pensa no currículo ruim. Só gente com currículo ruim. Uma vez cidadã pediu para eu entregar um currículo do marido dela na empresa. Eu não vou falar mal da letra do cara não, porque a letra minha é terrível. Se alguém conseguir ler o que eu escrevo, porque nem eu consigo, né, eu vou te dar um parabéns. Mas né, eu vou te cumprimentar com 2 palavras, parabéns. Mas a verdade é a seguinte: a menina me deu o currículo do marido. Meu irmão, a gente sabe que hoje em dia a gente consegue fazer no computador, bonitinho, imprimir e mandar. Meu irmão, o cara tinha comprado aqueles currículos de preencher a mão, meu irmão. Aí, preencheu o negócio com aquele garrancho assim, pá, não sei o que, eu olhei para aquele currículo e falei, meu Deus, será que eu entrego isso para o meu chefe? Não, vai dar certo não, ele ainda vai me xingar ainda. Mas a verdade é, eu entendo que era só currículo ruim. Mas Davi olhou para aquele currículo ruim, Davi olhou para aquela gente que ninguém dava nada, Davi olhou para aquela gente que todo mundo dizia assim, isso aí não presta. Maconheiro, drogado, esse aí está devendo todo mundo, e esse aí já caiu e levantou várias vezes, esse aí, cara, essa menina aí passar na mão de todo mundo já pegou, todo mundo já fez, aconteceu. Ei, talvez aquelas pessoas que estavam com Davi eram as mais mal faladas do bairro, e talvez você conheça as pessoas mais mal faladas do seu bairro, talvez você até já foi um dos mais mal falados do seu bairro. Talvez você seja a ovelha negra da família. Talvez as pessoas falem assim, isso aí nunca vai dar em nada.
tua própria mãe, teu próprio pai falou assim, essa peste, essa criança aí, não sei pra que eu te digo. Não é? Talvez você seja aquela que toda a tua família disse, isso aí nasceu para matar a mãe. Esse daí ou vai morrer por aí na mão de bandido, ou vai ficar preso por muito tempo. Só currículo ruim. Analfa de pai e beta de mãe. Deus vai colocar algumas pessoas diante de você, diante da sua liderança. Que você vai falar assim, meu Deus, vai coçar a cabeça e vai falar assim, e agora? Só que Davi olhou para aquela gente ruim e falou assim, ei, tá comigo, eu sou o chefe deles agora, tá comigo, eu vou mudar a história dele, eu vou mudar a história dela, eu acredito no meu potencial, eu acredito que algo vai acontecer, eu acredito que algo vai mudar. Pessoas que poucos acreditam. Mas é o seguinte, nós acreditamos demais em você, no seu chamado. Eu não sou o tipo de pastor, de líder. E meu irmão, pode ser quem for, eu vou abraçar, eu vou investir, eu vou acreditar. Pode falar, não, mas isso aí não presta, isso aí é isso, isso aí é aquilo. Está comigo, rapaz, está lá na igreja. Aleluia! Vai ser mudado, vai ser transformado, vai ter um encontro com Cristo, vai ter um encontro de verdade. Eu acredito. Só que acontece o seguinte, quando você lê o Achados e Perdidos da Bíblia, quem sabe onde ficam Achados e Perdidos da Bíblia? Todo mundo sabe. Lucas capítulo 15, que aí você acha, perde. Não tem? Quando você vê ali a parábola ali do... Qual é a mais famosa do 15? Filho pródigo, a parábola do filho pródigo. Quando você vê a ovelha que se perdeu, a ovelha se perde e o pastor vai atrás da ovelha. Ele vai lá, pega a ovelhinha, volta pra cá, minha ovelhinha, aqui, cabelinho, pegou a ovelhinha mesmo. Aí ele vai e busca a ovelhinha. Quando aquela mulher, ela perde a dracma, ela vai na casa, ela limpa tudo, ela caça de tudo quanto é forma, de tudo quanto é jeito, para encontrar a dracma. Só que, no momento em que o filho decide ir embora, o pai continua em casa. Está entendendo? Muitas das vezes a gente vai investir. A gente vai tentar. Eu sou do tipo que eu mando mensagem para todo mundo e tento buscar em casa. Eu faço das tripas o coração para conseguir alcançar alguém. Pode ser o pior que for, o mais pobre que for, o que não vai ter nada para me oferecer. Mas eu vou investir, eu vou acreditar, eu vou buscar e vou orar pela vida do cidadão. Eu vou limpar as feridas, as cicatrizes e vou falar, eu acredito em você. Só que no momento que aquele cidadão chega para mim e fala assim, não quero, não vou, não tem jeito. Infelizmente a gente esquece disso. A ovelha o pastor busca, a dracma a gente procura. Mas o filho que decidiu ir embora, infelizmente ele pode acabar morrendo na mão do lobo, na mão do leão. Ele pode ser destruído. Então, se você é aquele filho que está fugindo do pai, que decidiu ir embora, você precisa retornar para a casa do pai. Você precisa tomar a decisão de caminhar com ele. Você precisa tomar a decisão de viver a vontade dele. Não tem jeito. Tem coisas que a gente não consegue fazer. Tem pessoas que a gente não consegue buscar. Depende da pessoa. Davi entra em Adulão e só encontra casa perdida, só gente ruim. Mas Deus transforma a situação ao redor dele. Talvez você não acredite em si mesmo. Talvez ninguém acredite em você. Talvez ninguém acredite no outro independência. Mas eu sou do tipo da pessoa que acredita. Eu acredito em você. Fala para o teu irmão do teu lado, ó. Meu pastor acredita em você.
Fala para o teu irmão de novo agora. O teu pastor acredita em você. Mesmo sabendo que tu fala mal dele. Eu ia falar um negócio, eu ia falar assim, eu ouvo vozes. Né? Fala comigo assim, eu ouvo vozes. Fala, eu ouvo. Eu ouço vozes. Mas a verdade tem horas que eu ouço vozes. Uma vez eu achava que isso era coisa de maluco. Mas uma vez eu estava no culto e eu ouvi o cidadão falando mal de mim. Meu Deus! Então não está aqui. Mas eu ouvi nitidamente a voz dele falando mal de mim e falando que não iria no culto e que era para as pessoas não irem no culto, que ia dar tudo errado. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí passou umas meia hora, chegou uma outra pessoa. Eu não vou falar que é irmão do cidadão para não ter problema e você acabar descobrindo. Aí chegou o irmão do cidadão, né? Aí o irmão do cidadão, eu falei, e aí, cadê o fulano? Ah, não vai vir não. Eu falei, mas tá tudo bem? Tá tudo bem. Certeza? Se eu fosse tu, não contava com ele mais não. Eu falei, ah é? O que é? Não, nada não. Ah, ele falou isso. Ué, mas quem te contou? Eu falei, ah, meu irmão, eu ouvi. Ué, mas eu ouvi. Ouvi e vi o lugar. Ele estava em tal lugar, assim assado. Que isso, cara? Eu falei, eu estava aqui dentro da igreja e eu ouvi ele falando mal de mim. Eu ouvi a voz dele e vi a imagem do quarto. Não era a casa dele, era a casa da mãe dele. Eu falei, que isso, cara? Eu falei, eu ouvi. E muitas das vezes eu ouço muita gente falar mal de mim. Eu falo, meu Deus. Mas o mais interessante tantas pessoas que se levantaram contra a minha vida, contra o meu ministério nesses últimos anos. Algumas pessoas falaram assim, mas pastor, você não vai fazer nada. Eu falei, vou abraçar, vou investir e vou continuar acreditando. Não, mas aí é falsidade não. Eu aprendi com a história de um sábio que ele estava lá tentando salvar o escorpião de morrer atropelado, ele tirava o escorpião tentava picar ele, e ele tirava, e o cara falou assim, tu é maluco, rapaz, tu não está vendo que esse escorpião vai tentar te matar o tempo todo? Deixa ele aí para ele morrer. Aí o sábio falou, não, a natureza do escorpião é tentar me matar, mas a minha natureza é tentar salvar, então eu vou continuar tentando salvar. Muitas das vezes você não vai entender o meu chamado, o meu ministério, a visão que Deus me deu, mas eu vou continuar falando para você, amigo, eu te amo e continuo investindo na tua vida, no teu ministério, na tua história. Lá na frente você vai entender tudo aquilo que eu investi, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu ensinei, ou tudo aquilo que eu tentei ensinar. E aí você vai entender o que Deus queria para a sua vida e para a tua história. Segundo lugar, a unção de autoridade real. Segundo Samuel capítulo 2, verso 1 ao 4. E sucedeu que depois disso, Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei a alguma das cidades de Judá? E disse, Senhor, sobe. Disse-lhe o Senhor, sobe. E falou Davi, para onde eu subirei? Disse, para Hebrom. E subiu Davi para lá. E também as suas duas mulheres, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. Fez também Davi subir os homens que estavam com ele, cada um com a sua família, e habitaram nas cidades de Hebrom. Então vieram os homens de Judá e ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. Repete comigo assim, e ungiram Davi rei sobre a casa de Judá. 13 anos se passaram, desde que Samuel derramou óleo sobre a cabeça de Davi. Passaram-se 13 anos até ele ser ungido
rei sobre Hebron. A verdade é, Deus não tinha Hebron para Davi. Só que Deus às vezes Ele vai te dando as coisas aos poucos. E com o tempo. Levaram 13 anos de treinamento, 13 anos de situações que Davi foi aprendendo a assimilar, a aceitar. Foram 13 anos de pequenas batalhas que Davi teve. Foram gigantes, foram leões, foram tempestades, foram situações adversas que Davi enfrentou. Até ele chegar como rei sobre Hebron. Em Hebron agora Davi ele tem 6 filhos. Davi enfrenta algumas guerras internas e externas. Davi ele vai aprendendo algumas coisas mais. Até o momento em que Deus vai chamar e dizer, agora é a sua hora, agora é o seu momento. A verdade é que Deus, com a segunda unção, Ele estava fortalecendo Davi, dizendo, ei, o tempo passou e hoje eu estou te dando mais um fôlego. O tempo passou, mas a minha promessa continua sobre a tua vida. A minha promessa continua sobre a tua história, né? A segunda unção serviu para renovar a autoridade de Davi como rei. A terceira unção, segundo Samuel capítulo 5, verso 3. E a verdade é a seguinte: quando você lê o primeiro versículo, ele foi separado entre ponto e vírgula. Davi foi ungido por 7 anos, reinou Davi por 7 anos e meio sobre Hebron, ponto e vírgula. Algumas Bíblias estão assim, nem todas, mas algumas Bíblias a tradução separa com ponto e vírgula. Mas a verdade é, depois do ponto e vírgula está escrito assim: e em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo Israel. A verdade é, 7 anos, mas não para por aí. Davi reinou 7 anos naquele lugar, mas não parava por ali. Deus ainda tinha muito mais para fazer. Ei, nós estamos comemorando 7 anos de aniversário, mas não para por aqui. Deus ainda tem coisas maiores. Ei, por mais que durante 7 anos passamos por situações adversas, pessoas vêm, pessoas vão, algumas desistem, algumas coisas acontecem no meio do caminho, as quedas vêm. Mas a verdade é que diante disso tudo, nós sobrevivemos. Diante de tantas situações contra a tua vida, contra o teu chamado, contra o meu chamado, continuamos de pé, continuamos vivendo o projeto, continuamos vivendo aquilo que Deus tem para nós. 7 anos ainda não é o fim, é só o começo de tudo aquilo que Deus tem. 7 anos e meio, Davi reinou sobre o lugar. Mas agora, Deus falou, opa, chegou o teu tempo. Davi estava sobre Hebron, mas ainda não era o que Deus tinha para ele. Tudo começa pequeno, tudo começa aos poucos mesmo. Nós olhamos, né, equipes de louvor aqui perfeito na sexta-feira, um negócio assim, né, muito bom. Caraca, meu irmão, os caras estão tudo alinhados, e isso e aquilo e tal. O cara entende tudo do louvor, e entende da mesa de som, e mexeu no microfone. Mas quanto tempo até chegar lá? É verdade. Quantas lutas eu acompanhei o começo daquele pessoal? Eu acompanhei o começo. Garoto que cantava Vamos Mantaquara Machado, não sabia tocar o teclado. O outro que não sabia tocar bateria, batia tudo errado. Mas eu acompanhei o começo. 2012, já tem mais de 10 anos. Luta. Nós olhamos para uma equipe de louvor e o negócio está tudo alinhadinho, está tudo muito bonito, mas foi muito tempo de perseverança, foi muito tempo de unidade, foi muito tempo de pensar, não, vamos treinar, vamos ensaiar, vamos fazer, vamos acontecer, nós vamos chegar lá. Nós olhamos, né, para equipes de teatro que estão gigantescas, que estão tudo alinhadas, estão fazendo e tal, mas quanto tempo eles se reuniram para aquilo acontecer? Quanto tempo alinhando para chegar até lá? A gente precisa entender: quem nasce grande é monstro. As coisas precisam
a ser realmente pequenas para alcançar a estatura que Deus tem para elas. Então não menospreze as pequenas coisas, não menospreze o lugar onde você está, não menospreze aquilo que Deus está plantando, aquela pequena semente, porque naquela pequena semente pode nascer uma floresta, naquela pequena semente muitos frutos darão, e muitos frutos gerarão muitas outras sementes, aonde muitas vidas serão alcançadas. Apenas uma pequena semente, mas de uma pequena semente Deus pode fazer uma grande plantação. Nós queremos que tudo seja igual. É verdade. Mas a verdade é que leva tempo. 13 anos da unção de Davi, até o momento em que ele é ungido rei. 7 anos e meio se passa, até o momento em que ele vai ser ungido rei sobre todo Israel, aonde era o chamado dele. Davi é chamado para reinar em todo Israel. Após 7 anos e meio de luta, de construção. Mas lembra quem estava lá atrás com ele? Homens que ninguém dava nada. Homens que talvez você tenha, olha que falando, o pastor está passando a mão na cabeça. Já vi que tem problema. Quem estava lá atrás com ele? Era aquela pessoa que irritava a cabeça dele o tempo todo. Era aquela pessoa birrenta. Era aquele cara que caía e levantava. Era aquele que está sempre buscando. Vamos lá, cara, vamos lá, levanta. Vamos acontecer, vamos fazer. E aí o pastor vai ficando de orelha em pé, ficando careca, vai ficando complicado, as situações vão ficando difíceis. Mas quem estava lá atrás vai entendendo o processo, vai crescendo, vai avançando, vai chegando a tudo aquilo que Deus tem. Vamos buscar as ovelhas perdidas. Vamos buscar aqueles que ainda estão indecisos, aqueles que estão com dificuldade, aqueles que estão fraquejando, aqueles que ninguém dá nada na sociedade. E aí eu penso que agora, né, depois você lê, mas segundo Samuel, capítulo 5, verso 1 em diante, os anciãos se reúnem, Israel se reúne para simplesmente buscar Davi e dizer: ei, você precisa se tornar rei sobre nós. E aí eu penso em Davi, em Hebron. Olha para aqueles homens que estavam com ele, homens que ninguém dava nada, mas agora são grandes guerreiros. Talvez era um depressivo, talvez era um drogado, talvez era uma mulher que ninguém dava nada, era uma adúltera, talvez era alguém que as pessoas olhassem assim: ah, esse aqui já caiu e levantou várias vezes, essa menina já passou na mão de todo mundo, até na igreja. Mas Davi agora reúne aqueles homens que ninguém dava nada e eles falam assim: ué, não era aquele drogado? Se tornou um líder. Não era aquela menina? Se tornou uma líder. Não era aquele lá? Agora é um grande guerreiro, um evangelista, um pregador do evangelho. É alguém do louvor, é alguém que limpa a casa do Senhor. Aleluia! Que vive os projetos de Deus. É alguém que ninguém dava nada, mas agora está vivendo uma nova história com Deus. Davi bota 400 homens, 400 guerreiros. Eu acredito que talvez 100 de um lado, 100 do outro, 100 na frente, 100 atrás, Davi no meio, a família desses homens, e eles vão marchando rumo àquilo que Deus tinha prometido. E a verdade é, sexta-feira nós fomos chamados para rodear a terra. Sexta-feira nós fomos chamados para rodear esse ambiente e dizer: ei, eu faço parte dessa marcha. Aleluia. Eu faço parte dessa família. Ontem, o Rodrigo ele falou sobre posicionamento. Ele falou que é necessário a gente querer estar. Aqueles homens de Israel, eles estavam desviados, mas Deus falou assim: ei, se posicione. Eles se posicionaram em oração e Deus restaurou ali. E a gente precisa se posicionar. Por mais que você tenha caído e levantado diversas vezes, Deus falou: é hora de se posicionar. É hora de entrar junto com esse exército que vai marchar.
Porque o momento da marcha vai chegar. Aleluia! O momento da marcha vai chegar. E do mesmo jeito que Davi parecia que estava esquecido, Samuel falou para Jessé: ninguém senta na mesa. E é por isso que Davi escreve o Salmo 23, verso 5: prepara-me uma mesa perante os meus inimigos e unge a minha cabeça com glória. Meu Deus! Sabe o que Aleluia! acontece? Muitas das vezes o inimigo ele profetizou a tua queda. Muitas das vezes o inimigo profetizou a tua falência. Muitas das vezes o inimigo falou assim: não vai andar, não vai prosperar, não vai chegar. Mas o teu inimigo, ele vai estar no dia da festa, olhando: ué, o que está acontecendo neste lugar? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? Eu sei que eu profetizei a falência, eu profetizei que não ia andar, mas agora eu estou vendo com os meus próprios olhos. Redundância. Foi mal. Quem a gente vê tem que ser com os olhos, né? Mas a verdade é, eu estou vendo que vai alcançar tudo aquilo que Deus prometeu. Muitos talvez não acreditem na tua vida. Muitos talvez não acreditem no teu ministério. Muitos talvez não vejam aquilo que você está vendo. Mas num determinado momento, eles vão ter que ver o teu exército marchando do teu lado, e rumo a tudo aquilo que Deus prometeu. Aleluia. Eu quero te pedir para se colocar de pé. Chamar o louvor. 1 Samuel capítulo 5, versos 1 ao 3, eu vou ler para você. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora Saul ainda era rei sobre nós, mas era tu que saías e entrava com Israel. E também o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel. Não importa o que falarem contra você, não importa o que tentarem contra a tua vida, se o Senhor prometer, num determinado momento você vai chegar. I
Espírito Santo.